E aí, pessoal, beleza? Guiné, mais uma aulinha, né? Tudo bem com você? Então, se gostar, curte aí. Você está no meu canal, Professor Tatá. E aí, se você não gostar, você não curte. É essa a ideia, né? Beleza? Então tá. Vamos dar uma olhada na função horária da posição no MUV. E esse eu vou deduzir a fórmula aqui. Só que antes eu vou pegar um embalo na classificação, porque você vai ver que a função horária do movimento uniformemente variado, ela parte do gráfico da velocidade. É uma forma de deduzir. O Galileu começou a deduzir desse jeito, pensando lá no corpo em queda livre, e ele chegou nessas relações. Uma matemática envolvida aqui, umas proporções. Você sabe que estudar cinemática, a gente estuda os movimentos sem considerar as causas, né? Então não tem a causa do movimento, mas eu tenho o movimento, descrever o movimento, certo? Então essa função horária da posição, a gente já vai ver mais para o final da aula. Agora vamos dar uma embalada aqui para poder fazer uma classificação do movimento. Para entender como vem, o que vai acontecer depois no gráfico da velocidade, então tem um macetão para classificar aqui. Então já construí aqui uma base, um diagrama que seja velocidade em função do tempo. E aí a gente vai precisar classificar esse movimento. Dada qualquer tipo de função, a função da velocidade ou a função do espaço, você vai ter que conseguir chegar na classificação, que vai ser determinar se o movimento é progressivo, se o movimento é retrógrado, se ele é acelerado, se ele é retardado. O movimento pode ser uniforme daí, né? Daí não pode ser nem acelerado nem retardado. O que a gente pode olhar nesse gráfico? Temos duas regiões, a região superior do gráfico e a região inferior do gráfico. Na região superior do gráfico, qualquer valor de velocidade que você pega aqui vai ser um valor positivo. Na região inferior do gráfico, qualquer valor de velocidade será negativo. Então, eu posso separar já desse jeito. Qualquer coisa que apareça na parte de cima vai me dar um movimento do tipo progressivo. Justificativa, velocidade positiva. Qualquer valor na parte de baixo do movimento será um movimento chamado de retrógrado. Retrógrado, velocidade negativa. E isso vai acontecer para a esquerda, para a direita, depende para onde você orientou o referencial como sendo positivo. O que pode acontecer com a velocidade agora? A gente tem três possibilidades para essa velocidade. Ela pode estar aumentando, andando mais rápido, pode estar andando mais devagar, ou ele pode estar com a velocidade constante. Então, vamos ver assim. Posso ter movimentos nos quais a velocidade diminua o seu valor. Então, ela vai ter um começo aqui, ó, e ela vai diminuir. Está indo para o zero. Ou então ela pode ter esse ponto aqui, ó, faz isso, está indo para o zero. Nesses dois casos, os movimentos são chamados de movimentos retardados. Retardado. E aqui também um movimento retardado. Por que isso? Porque nos dois casos, a aceleração aqui, ó, é uma função decrescente de velocidade, então a aceleração é negativa. A aceleração negativa com velocidade positiva, movimento retardado. Aqui, ó, a função da velocidade é crescente, mas a velocidade é negativa. Então, aceleração positiva, velocidade negativa. Sinais diferentes, movimento retardado. O que pode acontecer agora no outro quadrante, lá, quando ele passar? A velocidade pode afastar do zero, assim, ou ela afastar do zero, assim. Nesse caso, ó, função crescente, aceleração positiva. Velocidade positiva, o movimento é chamado de acelerado. No caso de baixo, ó, velocidade negativa, mas a função é decrescente. Então a aceleração é negativa também, ele é acelerado. Como seriam os movimentos uniformes agora? O movimento uniforme, se ele fosse assim, ó. Assim ou assim. Linhas paralelas em relação ao eixo horizontal. Então esse movimento aqui não é nem acelerado nem retardado, ele é uniforme e esse aqui também uniforme. Beleza? O que você pode observar agora no gráfico? As retas que são convergentes, movimento retardado. Divergente, movimento acelerado. Paralelo ao eixo, movimento uniforme. Fechou? Dá para decorar, um macetão. Claro que isso aqui é um macete. Você tem que ter assistido as aulas de classificação, os motivos, justificativas, mas para ficar fácil isso, ó. Convergente, retardado, divergente, acelerado, paralelo, movimento uniforme. Tá? Vamos fazer um exercíciozinho aqui, como pode ser cobrado de você isso aqui. Ó. Quer ver? Observe o gráfico da velocidade, vamos ler junto aqui. Ó. Observe o gráfico da velocidade em função do tempo mostrado a seguir.
Em relação ao movimento descrito por esse gráfico, assinale somente a alternativa correta. Então, quer ver? Nesses exercícios, há uma tendência da gente ficar concordando com o que foi dado ali. Então, eu vou fazer assim. Eu vou olhar o gráfico, vou tirar as minhas conclusões. Depois eu vejo qual que está correto. É um gráfico de velocidade em função do tempo. E ele está na parte superior aqui do meu eixo. Então, na parte superior, a velocidade é positiva. O movimento é chamado de progressivo. Beleza. Então, ele anda a favor da orientação que foi dada a trajetória. E como é uma função crescente de velocidade, a aceleração é positiva também. Esse positivo daqui com esse positivo daqui vai me dar um gráfico acelerado. Se você gravar um macete, ó, a reta é divergente, né? Ela está afastando do eixo. Retas divergentes do eixo horizontal são movimentos acelerados. Vamos escolher uma alternativa. Trata-se de um movimento regressivo? Não. Trata-se de um movimento progressivo com aceleração constante? Sim, é esse aqui. Ó. Como que eu sei que ele é um movimento com aceleração constante? Porque o gráfico da velocidade em função do tempo é uma reta. A função que descreve esse movimento, esse aqui, ó, V igual a V0 mais AT, é uma função do primeiro grau. Isso é característica do MUV. Fechou? Então a letra B, alternativa correta. Eu falo que é o uniforme progressivo, não. Retilíneo uniformemente retardado, não. Movimento retilíneo, aceleração variável, não. Então, tá. Não dá nem para saber se ele é retilíneo ou não, né? Eu não sei se ele é retilíneo. Não disse, não falou nada de aceleração centrípeta, não deu mais nenhuma característica. Não tá. Ó, no diagrama a seguir, o móvel mostrado, tá. Quer ver? Vou usar um macete. É um MUV. É um MUV. Por quê? Porque é uma função do primeiro grau, vai dar uma reta, então é essa aqui a velocidade dele. E como é uma reta convergente, esse movimento vai ser progressivo, porque está em cima, progressivo, convergente, então ele vai ser retardado. A velocidade diminui com o tempo, retardado. Ó, trata-se de um movimento uniforme? Não. Trata-se de um movimento regressivo? Não. Movimento progressivo e retardado. Isso aí. Progressivo, porque a velocidade é positiva. Retardado, porque está convergindo para o zero, né? A velocidade está indo para zero. Fechou? Beleza, então. Mais um. Ó. Analisando o diagrama da velocidade em função do tempo, apresentado na figura abaixo, determine o deslocamento sofrido pelo móvel entre os instantes 0 e 5 segundos. Então aqui, foi dado um diagrama. Quer ver como que eu vou resolver isso? Vou fazer assim. Num diagrama de velocidade em função do tempo, quando a gente calcula a área abaixo desse diagrama, ela nos dá um resultado. E como que eu descubro qual é esse resultado? Eu vou pegar essa unidade aqui e multiplicar por essa unidade aqui. Então vai ficar metro por segundo vezes segundo. Sobra metro. Então, a área da figura abaixo do gráfico, até encostar no eixo, me dá uma grandeza cuja unidade de medida dessa grandeza é metro. Pode ser deslocamento, distância percorrida, posição, a gente tem um monte de grandeza medida em metro. No nosso problema aqui específico, ó, ele está andando, então ele vai percorrer uma certa distância. Eu não sei nem se o movimento é retilíneo ou não, né? Então não tem sentido ficar falando de deslocamento, espaço percorrido, agora não vai atrapalhar você por isso. Então vamos calcular, quer ver? Agora isso já é a preparação para a gente deduzir a fórmula da função horária da velocidade. Se ele por acaso tivesse um movimento com velocidade constante, 20 metros por segundo, ele percorreria essa distância aqui, ó, que é uma área que eu vou chamar de A1. Agora, ele percorre também uma outra parte aqui do gráfico, ó, que tem a variação da velocidade. Eu vou chamar essa área de A2. A distância que ele vai percorrer vai ser a soma da área 1 com a área 2. Então, eu vou calcular. Área 1, base vezes altura. A base, 5. Eu vou pegar aqui, ó. A base é 5 e a altura é 20. Então, 5 vezes 20, 100 metros. Repare, ó, é 100 metros. Não é 100 metros quadrados, né? Porque aquela área não é metro quadrado, não é uma dimensão. Na verdade, aquela área tem um significado físico, que é a distância que ele percorreu. A área 2 é um triângulo. Base vezes altura sobre 2. Ó, agora cuidado aqui, ó. A base daqui até aqui, 5. E a altura é do 20 até o 30. Vê que o desenho não está em escala, em hipótese alguma, né? Do 20 até o 30. É esse menos esse. Vai ser 10. Então a base é 20, a altura é 10. Dividido por 2.
vai ficar 200 dividido por 2. Vai dar 100 metros. Né? Ó, esse pedaço aqui, ó, aqui 200, né? Peraí, tá, troquei aqui, ó. É 5 aqui, não é 20. Aqui tá errado. Tá errado. Ó, a base é 5. Agora sim, 5 vezes 10 dividido por 2, dá 25. Então, qual foi a distância que ele percorreu? É a área total. Somos 2. Então, a distância percorrida por ele, 125 metros. De novo, eu não estou considerando se é deslocamento, se é espaço percorrido, não veio o caso. Ele andou esses 125 metros. O que eu preciso que você acumule desse momento para o próximo momento é isso, ó, que para achar a distância, onde ele chegou, a distância que ele vai percorrer, a gente vai calcular a área. Que é isso que a gente vai fazer aqui agora. Função horária da posição. Como que eu vou saber? Quer ver? Digamos que esse móvel tenha começado o movimento dele numa posição 0 do referencial. Então agora ele vai estar na posição 125. Tá? Onde ele vai estar depois de 6 segundos? Eu tinha que calcular tudo de novo, né? Tinha que fechar o gráfico aqui e calcular tudo de novo. Ah, eu quero saber assim, quanto ele andou do instante 3 até o instante 9. Construir o gráfico de novo, calcular a área, muito chato fazer isso. Claro que, às vezes, é mais fácil resolver pela área do que usar as equações. Mas a gente vai deduzir uma fórmula que vai permitir a gente determinar assim. O carrinho ele começou o seu movimento aqui no instante 0, e lá ele tem uma velocidade inicial diferente de 0. E ele vai ter um movimento, tanto faz, acelerado, retardado, isso não vem ao caso. E digamos que ele tem um movimento assim, ó. A aceleração dele positiva e a velocidade inicial dele diferente de 0, positiva. Então esse movimento, ele é um movimento progressivo e acelerado. Concorda comigo? Progressivo, porque a velocidade é positiva. Acelerado, porque os dois sinais são iguais, ele vai andar mais rápido. O que eu quero saber é assim, dado isso, daqui 10 segundos onde ele vai estar? Daqui 20 segundos onde ele vai estar? Então a gente vai achar, dada a posição inicial, velocidade inicial e aceleração, onde ele chega. Se você lembrar, espero que você lembre, né? No MU, ó, a gente viu uma fórmula que era do sorvete, ó. S0 mais V vezes T. Agora, a gente vai botar mais um termo nisso aqui. E esse termo vai ser a parcela da aceleração. Quanto ele tem de aceleração, também vai ser responsável por uma parte desse deslocamento. E para deduzir isso, usarei o gráfico da velocidade. Quer ver? Velocidade em função do tempo. E aí eu vou pegar um gráfico parecido com aquele que a gente resolveu o exercício, assim, um V0 aqui, e aqui ele vai chegar num V, e aqui ele vai chegar num T. Então eu vou fazer como eu fiz antes, eu vou dividir as duas áreas, a diferença é que agora vai ficar tudo genérico, assim, eu vou chamar essa área de área 1, e essa área de cima aqui 2, ó, área do triângulo e área do retângulo. Agora, já vou montar as minhas expressões com base no que eu estou fazendo aqui. Ó. A área 1. Quais são as dimensões da área 1? Quer ver? Deixa eu fazer aqui. A área 1, ela tem uma base que vale T e uma altura que vale V0. Quanto dá essa área A1? É V0 vezes T. O que seria esse V0 vezes T? É que se ele não tivesse aceleração, a velocidade dele sendo constante, como sendo esse V0, ele não tendo a aceleração, a gente vai ter essa areazinha, V0 vezes T. A área 2. A área 2 é um triângulo desse jeito aqui, ó. Essa é a área 2. Aqui é o tempo. E essa altura aqui dele, ó, é o V menos o V0. Então isso aqui vai ser V menos V0. Como vai ficar essa área 2? A base vezes a altura sobre 2. V menos V0 sobre 2 vezes o tempo. Aqui é que vem essa sacada. Aqui, ó, área 2, V menos V0 sobre 2 vezes T. Se você olhar lá, ó, a velocidade final de um corpo é V0 mais A vezes T. Olha o que vai acontecer aqui, ó. Se no lugar desse V eu colocar V0 mais A vezes T, acompanha comigo de cabeça aí, ó.
Ó, V0 mais A vezes T menos V0. O que vai sobrar? Vai sobrar só o AT. Esse aqui vai cancelar com aquele V0. Então, olha como fica a expressão. A distância total percorrida por ele vai ser isso aqui, ó. A área 1, que é V0 vezes T, mais a área 2, que vai ficar AT sobre 2 vezes T. Ou seja, a distância percorrida por ele pode ser calculada assim. V0T mais AT ao quadrado sobre 2. Entendeu? Daí que sai aquela expressão lá, V0T mais AT quadrado sobre 2. Então, essa é a deduçãozinha da fórmula. Vou dar uma reorganizada nisso aqui, para ver o que você precisa mesmo, né? O que é interessante assim, para você. Mas se você quiser anotar, estou te dando um tempo, vale a pena você anotar até essa equaçãozinha aqui assim, ó, que é o próximo momento. Vamos fazer uma pequena pausa, aí depois da pausa, continua. Fechou? Então é isso aí, acabou a nossa pequena pausa. Agora eu vou dar uma limpada nisso aqui para poder representar o que eu quero. Quer ver? Não é isso, não é isso. Vou apagar tudo, tá? Muito bem. Então agora, ó, dado aquele gráfico de velocidade em função do tempo, ele tinha uma velocidade inicial, uma aceleração positiva. O que você precisa saber para utilizar isso? Em cima de uma trajetória como essa, ó, aqui é o zero, ele saiu de uma posição inicial, com uma velocidade inicial e uma aceleração. Como eu tinha deduzido a formulazinha, eu tinha colocado como um D, né? Aquele D é só o tanto que ele vai andar a partir de onde ele saiu. A nossa função horária vai ficar desse jeito. Deixa eu botar oficialmente aqui mais bonitinho, assim. É S é igual a SO mais VO vezes T mais AT quadrado sobre 2. Lembra na dedução? Tinha um pedaço que é se ele tivesse velocidade constante, mais a parcela que tem aceleração. Então ficou uma função polinomial assim para representar isso. E o que ele vai permitir que a gente calcule? Depois de quanto tempo ele chega na posição 5? Qual é a classificação inicial? Então vamos fazer 2 exemplos aí para fixar isso bem. Fechou? Vamos fazer então. Anota aí a fórmula. Você sabe que é um vídeo, né? Você pode pausar e você pode anotar, não precisa ficar esperando. Então vamos ver. Dada a função horária de um móvel, determine posição inicial, velocidade inicial e aceleração. O que a gente vai fazer? A gente vai pegar aquela fórmula que eu passei antes, S é igual a SO mais VOT mais A sobre 2 T ao quadrado. A gente vai comparar, para fazer a letra A, isso, ó, termo a termo. Termo com T ao quadrado com T ao quadrado, termo com T e termo sozinho com termo sozinho. Comparando eles, não tem cálculo para fazer, aí você vai chegar nas respostas. Ó. Então, na letra A, deixa eu pegar aqui de novo o azul, ó, letra A. Qual é a posição inicial? De onde ele saiu? Do 20. Aqui, né? A posição inicial é o 20. Deixa eu só preencher isso aqui. 20 metros. Quanto vale a velocidade inicial dele? Velocidade inicial é quem acompanha o T. Então, vai ficar 10 metros por segundo. E quanto vale a aceleração dele? Vê agora. Tem um macetezinho para isso, mas você pode pensar. Deu menos 2. A aceleração é um número que dividido por 2 dá menos 2. Ou seja, são menos 4 metros por segundo ao quadrado. Entendeu isso? O macetezinho para resolver é fazer assim, ó. Você pega esse número que está aqui, esse 2, e multiplica por esse, sempre. Aí você acha o A. Então, 2 vezes o menos 2 dá menos 4. É um processo matemático. Você chamar a derivada de uma função polinomial é um macetezinho. Agora está como macete, mas não é. É um processo matemático que existe. Fechou? Letra B. Classificação inicial. Classificação inicial é assim. A velocidade inicial é positiva. A aceleração é negativa. Deixa eu ver aqui se eu não apagar tudo, né? Como a velocidade inicial é positiva, o movimento é progressivo. Porém, os sinais são diferentes. Então, ele é retardado. Então, ele é um movimento progressivo e
retardado. Fechou? Por quê? Progressivo, porque a velocidade é positiva. Retardado, porque os sinais são diferentes. Letra C. Função horária da velocidade. É só pegar aquela formulazinha da vovó, V igual a VO mais AT, e substituir. V igual... Quanto é o V0? Olha lá, 10. Quanto é a aceleração? Menos 4 vezes T. Na hora de achar a função da velocidade, não tem cálculo para fazer. Eu achei uma função. Essa função aqui vai permitir que a gente calcule a letra D. D. Instante em que ocorre inversão de sentido. Pensa, ó, o móvel está andando para a direita. Para que ele inverta o sentido, ele tem que fazer o quê? Parar. Isso está numa videoaula anterior aí. Então, 0 é igual a 10 menos 4t. Resolvendo essa continha, t vai dar 2,5 segundos. Beleza? Então, cuidado só na hora de identificar. Vamos fazer mais um agora para fixar, né? Ó. Vou dar um tempinho para você fazer a questão e já resolvo. Deu, olha só. Eu vou comparar de novo, ó. S é igual a SO, VOT, mais A sobre 2T ao quadrado. Faz comigo aí rapidinho. Você já deve ter feito, né? É para você pausar naquela hora ali, é para você ter pausado para fazer a questão. Se você não fez isso, você volta. Letra A. Posição inicial. Menos 30. Muito bem, estou vendo que você está entendendo. Metros. Velocidade inicial. E isso aí, ó. Muito bem, menos 20. Acertou, parabéns. Menos 20 metros por segundo. E a aceleração? Qual é o macetezinho? Pega esses dois aqui e multiplica para lá. 2 vezes 2,5, 5. Positiva. Aceleração 5 metros por segundo ao quadrado. Tá indo bem, tá indo bem. Gostando de ver aí. Letra B. Classificação inicial. Não vou nem escrever todos os detalhes, porque já tá grandinho aí, né? Já come com garfo e faca, ó. Se a velocidade é negativa, ele é um movimento retrógrado. Como os sinais são diferentes, ele é um movimento retardado. Então, ele é um movimento retrógrado e retardado. Beleza? Letra C. Função horária da velocidade. V igual velocidade inicial menos 20 mais 5t. Porque é só substituir quem é o V0 e quem é o A na função da vovó tarada. Beleza? E letra D, instante que ocorre a inversão. Instante que ocorre a inversão, 0 é igual a menos 20 mais 5t. T igual a 4 segundos. Show? Entendeu? Vou dar um tempinho para você anotar aí. Isso aí. Ó. E mais um só para finalizar. Ó, são as mesmas perguntas, para você treinar isso exaustivamente, né? Dada a função horária do automóvel, tal, determine. Se você observar agora, ó, não tem o termo como t. Isso significa o quê? Que a velocidade inicial vai ser 0. Ele partiu do repouso. E eu só vou poder comparar isso. Ó. S vai ser igual a S0 mais A sobre 2t ao quadrado. Ele não tem velocidade inicial. Ele estava parado inicialmente. Respondendo então a letra A, isso aqui, ó. Posição inicial. Rapidinho. 30, isso. Velocidade inicial. 0, né? Porque não tem o termo com T. E a aceleração, qual macete, ó? 2 vezes 5, 10 metros por segundo ao quadrado. B. Classificação inicial dele. Na verdade, a classificação inicial é a única classificação dele. Porque a aceleração é positiva. A partir do momento que ele começar a andar, a velocidade vai virar positiva. Então, ele vai ser um movimento progressivo e acelerado. Letra C. Função da velocidade. V igual. V0 é 0, 10t. E na letra D, instante em que ocorre a inversão. Não tem. Não ocorre. Por quê? Sugiro que você assista alguns vídeos anteriores aí no meu canal. E aí você vai ver assim, ó.
Movimentos que ocorrem em inversão de sentido são os movimentos inicialmente retardados. O movimento é progressivo e retardado, retrógrado e retardado, porque daí significa que ele vai parar e começar a andar por outro lado. Fechou? Esses são os pequenos cuidados, pequenas dicas. Beleza? Pessoal, espero que tenha gostado. Se gostou, curte. Se não gostou, não curte. Dá um dislike aí, depois eu vejo que tem. Só peço que você mande lá a mensagem. Ah, não gostei por isso, não gostei por aquilo. Fechou? A Guinéia. Até.